students. How are you? Bem, espero que vocês estejam todos tranquilos em suas casas, se protegendo, estudando, dando aí uma moral nos conteúdos, né, da prova. Enfim, desejo que vocês estejam todos muito bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade com Proposition Part 2 e vamos ver assim várias situações. Eu vou falar sobre preposição e verbo, ou seja, determinados verbos têm que vir obrigatoriamente com determinadas preposições. Alguns verbos levarão somente uma preposição e outros poderão ser utilizados até duas preposições, mantendo o mesmo sentido. E, rapidamente, vou falar sobre os phrases. Vou estabelecer aqui uma diferença entre ambos. O phrasal, ele vem com preposição também, sendo que a ideia do phrasal, ele faz com que o verbo perca, né, a ideia inicial, tá? Então, quando eu tenho determinados verbos com determinadas preposições, eles vão perder a sua ideia inicial. Já outros não. Eles só vão fazer parte para que a frase esteja correta. Então, corretamente, mantendo o mesmo sentido. Ou preposição diferenciada, também correta, claro, mas com a ideia diferenciada, tá? Então, vamos lá. Para isso, eu vou dizer aqui, ó, botei dois exemplos aqui. O look at something. Qual é a ideia do verbo look? É olhar. Então, ele sozinho, look, ou look at, continua sendo olhar para algo, não mudou, tá? Já embaixo, um exemplo do que a gente vai ver mais tarde, com mais detalhes, o look for. O look for já não é mais olhar, é procurar. Então, não confundir nesse momento a regência que o verbo pede daquela preposição, que é necessária aquela preposição, com os phrases, tá? Sendo um ou outro, o vocabulário aumenta bastante, né? Na realidade, isso daí é com o hábito da leitura que a gente consegue ver qual verbo vai exigir determinada preposição. E isso só não acontecerá com os verbos. Depois a gente vai ver, logo a seguir dos verbos, a gente faz uma rápida leitura em alguns adjetivos e preposição, que vão caminhar lado a lado, e não vai mudar em nada a ideia do adjetivo, evidentemente. É só exigência, né? Tem que ser com aquela preposição. Bom, vou começar aqui com a preposição about, tá? Think about, worry about, dream about, talk about. Tudo. Think about, pensar a respeito de algo. I'm thinking about renting a place. Worry about, preocupar-se com algo. Don't worry about the exam. Dream about, sonhar com algo. I dream about buying a new house. E talk about, falar sobre algo. Let's talk about it later. Simples assim, gente. Vocabulário. Então, logo de cara aqui, eu tenho 4 verbos que pedem a preposição about. Bom, agora eu tenho aqui a preposição to. Go to, movimento. I'm going to the office now. Wanted to, I want to start a new diet. Vou aproveitar e vou ratificar aqui, tá? Aquela regência, aquele conteúdo que nós vimos, né? De infinitivo e gerúndio, tá? O verbo want, para ratificar aqui, o verbo want, quando ele precisa de um outro verbo como objeto, o outro verbo vai ficar no infinitivo, como está aqui, tá? Só para lembrar nisso aí. I will listen to me. Listen to, need to. I need to leave now. A mesma coisa, o verbo need precisa de um outro verbo e ele está com TO. A mesma coisa, o verbo want. Bom, for, wait for, pay for, apply for. Can waiting for me? Let me pay for. She's applying for a new job.
Bom, e temos aí várias outras construções, e eu coloquei aqui uma quantidade de exemplos satisfatórios, mais recorrentes, mais comuns dentro da língua inglesa. Depend on, já caiu em prova essa palavra. Depend on where you sit, you won't see very well. Play with them. Can you play with me? Look at, nós já vimos, olhe para mim. Believe é sempre com in, ó. Believe, look at, play, depend on. Depende on são palavras, né? Vocabulários bem recorrentes. Bom, worry about, preocupar-se com algo. Try not to worry about things that are beyond your control. Tente não se incomodar, não se preocupar tanto com coisas que estejam fora do seu alcance. Believe in. It is hard to believe in the promise politicians make. It's hard. So, I agree. Bom, believe in. Care about something. I don't care about what other people think about me. Eu também não. Realmente não me importa. Então tá aqui, ó. Care about something. About. Preposition, tá? Agree with them. Agree with someone about something. I understand what the professor is saying, but I don't agree with him. Eu até concordo, mas não, eu até entendi, mas eu não concordo. Apologize to someone for doing something. Então, aqui, pedir-se desculpa, desculpar-se com alguém a respeito de alguma coisa. The students apologized to the teacher for having disobeyed the rules. Or the student apologized to someone for doing something. Em que eles obedeceram os professores? Nas leis, né? Eles não cumpriram com as leis. Bom, e aí temos outras situações. Convince. Convince someone to do something. Convencer alguém a fazer algo. The attorney convinced us to believe in the innocence of the defendant. Quer dizer, o advogado fez que nós acreditássemos na inocência do réu. Bom, então nós vimos aqui alguns casos, alguns exemplos, tá? Essa parte de vocabulário é muito maior. O objetivo é que realmente vocês entendam que eu preciso dos verbos e os verbos, muitos deles, vêm obrigatoriamente acompanhado com essas preposições. Mas temos também o caso dos adjetivos. Accustomed to, estar acostumado a. We were accustomed to working together. Bom, vale a pena aqui, ó, ratificar, né? Depois de uma preposição da VNG, algumas delas. Nós vimos lá em cima uma partícula do want to, preposition. Afraid of, com medo de. What are you afraid of? Addicted to, viciado em. 50 million Americans are addicted to nicotine. Quer dizer, 50 milhões, né, de americanos são viciados em nicotina. Bom, só para fazer uma chamada de atenção aqui, o million aqui não está no plural, apesar de estar quantificado pelo número, porque não é possível, tá? Os números hundreds, millions and eles só podem hundreds, né? Hundreds of millions, só pode vir no plural se eles não tiverem um número, tá? Então, se eles tiverem, tá? Tanto o million, o hundred, eles, se não tiverem com número, eles podem preocupar o plural, quando você quer quantificar, né? Dar uma ideia. Mas se tiver com um número ao lado, ele só pode ser aceito no singular, como está aqui, 50 million. Já os americanos foi para o plural. Só uma observaçãozinha. Amazed at or by, olha, isso aqui, duas prepositions. I was amazed at his house. It's very fancy. Bom, outros. Angry, wet.
angry at, bravo com. Are you angry at me? Anxious about, apreensivo com ou sobre algo. He was anxious about his financial situation. Realmente está preocupado, né, com a situação financeira. Ashamed of, envergonhado. I was ashamed of what I did. Aware of, estar ciente. Are you aware of what's going on? Você está ciente, né, do que está acontecendo? Algumas são bem comuns, né, gente? Essa daqui tem sempre em algum texto. Awful at, péssimo em. I've always been awful at math. Sempre fui péssimo em matemática. Bom, vamos partir para mais alguns exemplos. Bad at, ruim em. He is really bad at playing cards. Bom, aquilo que eu falei, né? Se tiver uma preposition e um verbo, este vai ficar com ing. Bored with a buying. I was bored with all the business talk. Estou entediado com esses negócios. Capable of. Aqui lembrando que você pode usar o able to ou capable of. Lembra? Able to, tá? E capable of. Ambos são adjetivos. The company isn't able of handling another large. A companhia não é capaz de dar conta de um pedido desse tamanho. Capable of. Committed to. Are you fully committed to equal opportunity policies? Careful of. Be careful of what you work for. Work for, duas situações, work for e careful of. Bom, estamos quase chegando ao final. Content with, satisfeito com. Concerned about. Dedicated to. Disappointed with. Fond of. Essa daqui, o fond of, número 19, é menos comum. Eu já vi várias vezes escrita por aí, mas em concurso não me recordo. Disappointed with, concerned about, bastante. Até o meu dedicated. São palavras bastante, vocabulário, né? Bastante recorrente nos concursos. Guilty of, culpado de. The jury found her guilty of murder. Tired from. Are you tired for answer activities? Or tired of é mais comum, tá? Mas é possível usarmos o from, tanto faz. Lembrando que aqui, o tired of me parece que dá uma ideia de mais cansado mesmo, né? Tá farto de algo que esteja acontecendo com bastante recorrência. Worried about, estar preocupado com. I'm really about my brother. Bom, agora nós vimos anteriormente, né? Aqui são outras situações que eu vou ratificar para você a respeito de uso de algumas preposições usadas em determinados contextos, porém as ideias diferentes. Então nós vimos lá verbo que exige determinadas preposições e adjetivos que também pedem especificamente algumas preposições, ok? Nesses dois aspectos, no aspecto do verbo, não é o phrasal, tá? Como eu falei lá no início da aula. É a exigência mantendo a mesma ideia inicial do verbo. E o adjetivo é porque ele precisa daquela preposição. Não são todos, mas temos aí esse grupo que se faz necessário. Bom, vou finalizar aqui essa aula ratificando alguns usos diferenciados em relação à preposição com alguns substantivos. Bom, que aí passa a ser uma expressão, digamos assim. Eu tenho que vou começar com in the end e tem wet the end. Bom, deve ter aí uma bela diferença de uso, né? In the end, afinal, por fim, nunca seguido de of. In the end, she confessed that she had really stolen the necklace.
que acontece aqui? A ideia é que ela estava sendo acusada pelo roubo e estava negando o tempo todo. Mas como a pressão ficou muito em cima, no final ela acabou contando, tá? Acabou falando a verdade. Já o at the end é no final de alguma coisa. Ah, sim, in the end geralmente vem com a preposição of. At the end não vem, tá? In the end não vem com nunca é seguido da of, já o at the end é seguido da preposição of. At the end of the rainbow, we'll find a pot of gold. Aí sim, nós temos no final de alguma coisa, tá? Aqui é final, no in the end, por final ela acabou, por fim ela acabou confessando o seu crime, tá? No final da situação ela acabou. Aqui não, a gente tem no final de alguma coisa, no final de alguma situação, no final da rua, no final do mês, ok? A ideia é outra. Bom, on time, in time. A ideia que eu tenho de on time é aquela pontualidade britânica. On time. Então, if the meeting will be at 7, stay there at 7. Be there at 7. Então, um horário pontual. In time, a tempo, antes da hora. A ideia que a gente tem é que quase que pode ter havido um atraso ou a pessoa se antecipou muito a mesma. A chegada de um lugar, a uma festa, a um encontro, enfim. On time, the train arrived on time, as usual. Como sempre, o trem chegou, né, no horário dele. Bom, in time, a tempo antes da hora. She got to the airport in time to get her plane. Aí a gente pode interpretar como duas ideias. Ou ela chegou antes, ou ela chegou meio que atrasada. Não importa. O que importa é a ideia aqui, ó, entre as duas. On time e in time. Claro que pelo contexto é que a gente vai conseguir fechar isso aí, né? Tem que estar bem contextualizado, senão a ideia que se passa é que pode usar tanto um ou outro, não. Bom, on the way, a caminho indica movimento. Aí eu tenho in the way, qual a diferença? Bom, a caminho. I was on my way to Peter's house when I met him in the street. Ou seja, eu estava andando, estava me dirigindo a algum canto, de repente encontro um amigo. Então, isso é on the way. In the way é no meio do caminho, é algo que te impede a passar, algo que te impede a seguir em frente, tá? She can't do her dance because the table is in the way. Bom, voltando, aqui a pessoa estava andando e encontra o amigo e para. Então, on the way. Quando algo impede a sua passagem, é in the way. Como está o exemplo dela, que ela não consegue fazer a dançar porque tem uma mesa ali no caminho dela, né? Está atrapalhando, ok? Bom, by car or in my car. I will go to work in my own car. Bom, como eu usei aqui o possessivo, eu vou no meu carro, eu não vou no carro de qualquer um, eu não tenho hábito de ir de carro de outros, eu vou usar o in. Mas se eu for no meio de transporte público ou mesmo no carro de alguém que não seja o meu, aí eu vou by. Aliás, a preposição by é para você, é para o meio de transporte, né? Ok? Bom, mas se eu vou no meu, eu posso usar a preposição in. Se eu vou no seu, ou de outros, ou com de outros meios de transporte, eu vou by. Bom, qual a diferença entre in the window e at the window? In the window, na vitrine, é quando você vê uma roupa super linda, tá? Um sapato bonito, algo na vitrine, então está exposta ali para venda. Então está in the window. Mas se alguém está at the window, é porque está próximo à janela mesmo, está perto da janela. Vamos lá. I love those jeans in the window. Poxa, adorei aquele jeans na janela. Que está na vitrine, não é na janela, é na vitrine. Já my cat spends all the day in the window what people go in by. Já o meu gato passa o tempo todo bem na janela, deitadinho,
observando as pessoas irem e virem. Bom, com a palavra corner, eu posso usar, tem duas ideias, in the corner or at the corner. Se for in the corner, é no canto. Por exemplo, no canto da sala há uma lata de lixo, tá? Please put his chair in the corner of the room. Ó, coloque a sua cadeira no canto da sala, do quarto, enfim. A ideia é que in the corner é no canto. Já o at the corner, na esquina, there is a supermarket at the corner. Bom, e para nós finalizarmos, temos as duas expressões in bed or on bed. In bed significa dizer que a pessoa está em bed, ela está pronta para dormir. Ela vai para a cama, deita e dorme. Já on bed, ela está ali deitada para descansar, para ler um livro, falar o telefone, enfim. Ideias diferenciadas, tá bom? Bom, minha gente, então é isso. A preposição, principalmente com esse tipo de construção, com substantivos, ou exigência com verbo, ou ainda com adjetivo, adjetivo que acompanha, né? Preposição que acompanha adjetivo, enfim. É um assunto que está muito ligado ao vocabulário e claro que isso a gente, quanto mais a gente tem acesso à leitura, muito mais a gente vai internalizar, tá bom? Então, aqui o objetivo é mostrar para vocês que essas estruturas são possíveis e que sim, podem cair em suas provas, principalmente tange ao verbo. Tudo bem? Então, vou terminando minha aula por aqui, desejando que vocês fiquem bem, tá bom? Que vocês continuem mantendo os estudos, tá? E nos encontramos em um próximo momento. Ó. Kisses, bye bye.